Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 11, que tem o seguinte título: As cidades de refúgio. Esta lição foi estudada no dia 15 de março de 2009 e tem os comentários de Elianai Cabral. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreve agora no canal e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim, você será notificado e verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque fazendo isso, você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos de número 46 e o primeiro verso. Verdade prática. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é a nossa segurança, abrigo e socorro em todas as circunstâncias da vida. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Josué, no capítulo 20, do primeiro versículo até o versículo 6, que diz assim: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Introdução. Palavra-chave: refúgio. Local para onde alguém foge, a fim de estar em segurança. As cidades de refúgio foram estabelecidas por Deus para abrigar as pessoas que cometessem homicídio involuntário. Números capítulo 35 e o versículo 11. Às portas delas, o acusado apresentava-se perante uma corte de anciãos a fim de justificar-se e provar que não teve a intenção de matar seu semelhante. Essas cidades, como providência divina, ilustram perfeitamente a verdadeira segurança que só encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 6, do versículo 18 até o versículo 20. Desta lição extrairemos preciosos ensinos concernentes à justiça e à misericórdia divinas. Primeiro tópico: a cidade de refúgio e seus propósitos. Josué, capítulo 20, do versículo 2 até o versículo 6. Em primeiro lugar, as cidades dos levitas.
Números, capítulo 35, do primeiro versículo até o versículo 5. De acordo com Números, capítulo 18, do versículo 20 até o 24, os levitas não herdariam qualquer parte da terra prometida, pois Deus mesmo era sua herança. Versículo 20. Até o sustento dos filhos de Levi provinha dos dízimos de todo Israel. Versículo 21. Uma vez que se ocupavam apenas do sacerdócio. Versículos 22 e 24. Os levitas receberam por ordem divina apenas 48 cidades, dentre as tribos dos filhos de Israel. Números capítulo 35, do versículo 2 até o 5, e também o versículo 7. Dentre elas, 6 foram separadas como cidades de refúgio, para abrigar o homicida involuntário. Números capítulo 35, e os versículos 6 e o 14. Também Deuteronômio capítulo 4, do versículo 41 até o versículo 43. 3 ficavam ao leste do Jordão: Bezer, Ramote, Golã. E 3 ao oeste: Hebrom, Siquém, Quedes. Esses locais eram considerados sagrados e administrados pelos sacerdotes. Qualquer israelita ou estrangeiro que cometesse um assassinato não proposital poderia abrigar-se ali até o seu julgamento. Números, capítulo 34, e o versículo 15, também do versículo 22 até o 25. Todavia, se o refugiado saísse dos termos da cidade, poderia ser morto pelo vingador do sangue. Versículos 26 e o 27. O acusado deveria obrigatoriamente permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote. Versículo 28. Aqui temos uma lição espiritual muito preciosa. Deus elegeu a Jesus Cristo como o sumo sacerdote, que remove a culpa e livra o pecador de seus pecados. Hebreus capítulo 7, do versículo 20 até o versículo 27. Em segundo lugar, o sistema judiciário da lei. Josué capítulo 20, do versículo 2 até o versículo 6. E Números capítulo 35, do versículo 6 até o versículo 34. As passagens de Êxodo, capítulo 21 e o versículo 24, Levítico, capítulo 24 e o versículo 20, e Deuteronômio, capítulo 19 e o versículo 21, mostram-nos claramente como funcionava o sistema judicial daqueles tempos. Isto é, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Havia leis para diversos tipos de crimes, os de natureza religiosa. Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 até o versículo 5. Material. Êxodo, capítulo 22, do primeiro versículo até o versículo 15. Moral. Êxodo, capítulo 22, do versículo 16 até o versículo 31. Levítico, capítulo 18, do primeiro versículo até o versículo 29. E pessoal. Êxodo, capítulo 21, do versículo 12 até o versículo 36. As cidades de refúgio foram criadas com o intuito de impedir a vingança contra alguém que praticasse um homicídio culposo, pois o desejo de vingança da família da vítima nem sempre era justo, razão pela qual a lei concedia ao homicida a oportunidade de se refugiar e obter um justo julgamento. Números capítulo 35 e os versículos 12 e o 24. Em terceiro lugar, a profanação da terra prometida. Números capítulo 35 e os versículos
33 e 34. Não profaneis a terra em que estais. Versículo 33. A terra prometida era santa e jamais poderia ser profanada, visto que o próprio Deus habitava no meio dos filhos de Israel. Versículo 34. Permitir que o assassino de uma vida inocente não pagasse por seu crime era o mesmo que corromper ou profanar a terra. Segundo Gênesis, capítulo 4, e os versículos 10 e o 11, o sangue absorvido pela terra clamava contra a vida daquele que o derramou. Esse princípio baseia-se no fato de que o sangue é vida, e sendo vida, a terra contaminada exigia a morte do assassino. Vida por vida, sangue por sangue. Versículo 34. Levítico, capítulo 17, e o versículo 11. Isto ilustra o sacrifício cruento de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a morte expiatória de Jesus é capaz de eliminar a culpa do pecado e libertar o pecador da maldição e condenação da lei. Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 até o versículo 14. Efésios, capítulo 2, e o versículo 13. Sinopse do primeiro tópico. 48 cidades pertenciam aos levitas, e 6 delas eram cidades de refúgio. Foram criadas para impedir a vingança contra o homicida culposo. Segundo tópico. O sentido figurado da cidade de refúgio. Josué, capítulo 20, e os versículos 7 e o 8. Deus muito se utilizou de linguagem figurada para ensinar ao seu povo. Na cidade de refúgio, encontramos diversas figuras que são aplicadas a Cristo e à vida cristã. Em primeiro lugar, Quedes, santificação para o impuro. Josué, capítulo 20, e o versículo 7. No original, o termo Quedes significa santo ou santuário. O nome desta cidade ilustra perfeitamente o que Cristo é para nós, nosso santo refúgio. Jesus é santo e santificador dos que dele se achegam. Atos, capítulo 3, e o versículo 14. Também no capítulo 4 e o versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 30. Hebreus, capítulo 13 e o versículo 12. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1 e o versículo 29. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 3. É a sua santidade que nos assegura a salvação eterna. Hebreus, capítulo 2 e o versículo 17. Também o versículo 18. E o capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 16. Em segundo lugar, Siquém, lugar para o cansado. Josué, capítulo 20 e o versículo 7. Siquém, no original, significa ombro ou costas. O ombro é a parte superior do braço. Jó, capítulo 31 e o versículo 22. Que tem força para suportar peso. Josué, capítulo 4 e o versículo 5. Isaías, capítulo 10 e o versículo 27. Assim como Siquém, Jesus é um refúgio para o cansado e oprimido. Mateus, capítulo 11 e o versículo 28. Ele é o bom pastor que carrega a ovelha ferida sobre os seus ombros. Lucas, capítulo 15 e o versículo 5. Em terceiro lugar, Hebrom, lugar de comunhão. Josué, capítulo 20 e o versículo 7.
O termo Hebrom significa comunhão ou associação. Essa cidade foi designada para ser um refúgio para o desamparado e solitário. Jesus é um refúgio seguro para o desamparado. Seu sangue nos aproximou de Deus, garantindo-nos todas as beatitudes salvíficas. Efésios capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 19. Colossenses capítulo 1, do versículo 21 até o versículo 23. 1 João capítulo 1 e o versículo 3. Ele nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 18. Com o Espírito Santo, 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 13, e uns com os outros, 1 João capítulo 1 e o versículo 7. Já não somos mais solitários, desamparados, pois habitamos em família. Efésios capítulo 2 e o versículo 19. Glória a Deus! Em quarto lugar, Bezer, lugar de refúgio para o fraco. Josué, capítulo 20 e o versículo 8. De acordo com o original, Bezer significa fortaleza. Essa cidade era uma fortaleza para o homicida involuntário. Semelhantemente, Cristo é o nosso abrigo. Salmos de número 91 e o verso 9. Fortaleza, Salmo de número 91 e o verso 2. E proteção, Salmos de número 119 e o verso 14. Nele temos segurança e força para enfrentar todas as adversidades da vida. Salmo de número 9 e o verso 9. Efésios capítulo 6 e o versículo 13. Em quinto lugar, Ramote, lugar de refúgio para os humilhados. Josué capítulo 20 e o versículo 8. Ramote no original quer dizer exaltação, elevação. Assim como Ramote, Jesus é o nosso lugar de elevação. Ele foi humilhado até a morte. Filipenses capítulo 2 e os versículos 7 e o 8. Hebreus capítulo 2 e o versículo 7. Mas Deus o exaltou soberanamente. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 11. Hebreus capítulo 2 e os versículos 8 e o 9. A Bíblia afirma que, excetuando o pecado, em tudo o Mestre amado foi semelhante aos irmãos. Por isso, pode socorrer aos que são tentados e exaltá-los. Ele é o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso. Hebreus capítulo 2 e os versículos 17 e o 18. Nele encontramos paz, esperança e segurança. Portanto, não temas. O Senhor exalta os abatidos. Isaías capítulo 57 e o versículo 15. Também no capítulo 66 e o versículo 2. Mateus capítulo 23 e o versículo 12. Lucas capítulo 14 e o versículo 11. E também no capítulo 18 e o versículo 14. Em sexto lugar, Golã, lugar de refúgio para os tristes. Josué, capítulo 20 e o versículo 8. A pessoa que fugia para uma cidade de refúgio estava aflita e triste. O termo tristeza, tanto no Antigo quanto em o Novo Testamento, tem o sentido de labor, dor ou lamento por algo negativo. Gênesis capítulo 3 e o versículo 16. Salmos de número 127 e o verso 2. Mateus capítulo 14 e o versículo 9.
Cristo é o nosso refúgio contra a tristeza. Romanos, capítulo 14 e o versículo 17. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22. Sinopse do segundo tópico. 3 cidades de refúgio ficavam no lado leste do Jordão: Bezer, Ramote e Golã. E 3 no lado oeste: Quedes, Siquém e Hebrom. Conclusão. A principal lição que aprendemos neste estudo é que o Senhor Jesus Cristo é o perfeito refúgio para o necessitado, oprimido e triste. Jesus foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 30. Ele é o nosso escudo. Nele temos a paz, descanso, segurança, alegria e vitória nas lutas de cada dia. E assim finalizamos mais um podcast, Livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.